Olá, gente, tudo bem? Eu recebi essa semana, uma sugestão de tema para estar gravando aqui para vocês. A princípio era para ser na live e alguns posts anteriores eu expliquei, que eu não faria na live, que eu fazia um IGTV sobre o tema. Então hoje eu vim falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre técnicas de contação de história. Eu, gente, eu não sou profissional, Não sou contadora de história profissional. Já fiz alguns cursos, já li algumas coisas, Não sou da área de letras, mas, estudando com afinco sobre contação de história, lendo muitos materiais e fazendo alguns cursos, eu cheguei a algumas conclusões e adotei alguns procedimentos, algumas técnicas que funcionam comigo e que hoje eu quero falar para vocês, Dar essas dicas para vocês, certo? Então, pra gente começar, eu dividi em alguns pontos. Deixa eu só ver aqui quantos pontos. Vou fazer até Dividi em 5 pontos, tá? Então, a gente fez um rascunho aqui, uma colinha. Dividi em 5 pontos, coloquei aqui, uma divisão de 5 eixos, 5 subtemas que eu acho que se enquadra nessa proposta que a gente quer aqui hoje, certo? Então vamos começar. Para começar, a gente vai falar sobre ler história e contar a história, que são duas coisas totalmente diferentes. Ler história é estritamente ligada ao livro. Então, você não lê história se você não tem o livro na sua mão. Então, ler história está intimamente ligada à leitura do livro, A presença do livro. E ela pode ser feita de duas formas. Tem a leitura literal e a leitura não literal. A leitura literal é aquela que você vai pegar o livro e vai lendo ponto a ponto, frase por frase, palavra por palavra, sem tirar nada do que está escrito ali. Você vai ler da forma que está no livro. E a não literal é aquela que você vai passar o olho e dar uma sintetizada na ideia daquela página do livro, daquele parágrafo do livro, daquele trecho. Então, você não precisa falar ponto a ponto todas as palavras do jeito que tá. Às vezes você vai falar que os 3 porquinhos saíram da casa da mãe, Belezinha. Um belo dia eles resolveram sair e tal, você não falou conforme estava na frase do livro, mas aquela ideia permaneceu. Você está ali acompanhando no livro, mas você deu umas modificadas na palavra, uma estruturada no vocabulário, tornou aquilo mais maleável, mais acessível para o seu grupo, certo? Então, ler história. Contar história, você pode ter o livro ou não, Ele independe do livro, você pode ter a presença dele, mas ele independe do livro. Eu posso estar com o livro aqui e mostrar para minha criança, hoje a história que eu vou contar tá nesse livro aqui, mas usar um palitoche. Eu recorro a mais ou menos a ideia do livro, a síntese dali do texto do livro, mas estou contando de outra forma. Então, ele independe do livro. Você não vai usar o livro como instrumento para fazer a contação de história. Você vai usar outros instrumentos e o livro vai estar ali de apoio ou ele não vai aparecer. Você vai contar a história sem se depender dele, certo? Esse é o nosso primeiro ponto. Nosso segundo ponto, como chamar a atenção, do nosso ouvinte. E a gente tem as duas formas de chamar a atenção, na leitura e na contação de história, porque não é a mesma. Você precisa ter bem claro o que você quer em um, o que você quer em outro, para adaptar os seus recursos, certo? Na leitura, a gente precisa posicionar o livro de frente para o nosso ouvinte. E o ouvinte, ele tem que ter duas visões. Ele tem que ter a visão do meu livro, mas ele tem que ter a minha visão, que eu sou o portador da mensagem do livro. Então, ele precisa me ver e ele precisa ver o livro. Então, eu não posso contar uma história assim. Ou eu não posso contar uma história assim, em que ele tem ou totalmente a minha imagem e não tem o livro, ou ele tem totalmente a imagem do livro e não tem a minha imagem. Eu preciso posicionar o livro e a minha pessoa dessa forma. Eu vou olhando e olho para a criança, vou olhando e olho para a criança. A criança tem, ou meu público tem
os dois momentos, tem as duas visões, certo? Aí, nessa questão de chamar atenção, eu aponto 2 erros. Primeiro erro, explicar. Explicar o que você leu. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela foi levar uma cesta para a vovó que estava doente. Ah lá, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, igual eu falei, ela levando a cesta para a vovó. Você não precisa. Você leu a história para a criança, você mostrou a figura para a criança, você não precisa dar explicação. Você não tem que explicar o texto para a criança ou explicar a figura para a criança. Deixe que ela enxergue isso. Deixe que ela interprete do jeitinho dela aquilo que você leu e aquilo que você mostrou. Segundo ponto, segundo erro. Você não pode falar. Era uma vez. Peraí, que eu vou tomar uma água aqui que não ficou muito legal. Tô com um problema na voz. Então, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Fulano, senta! Você não para nem um minuto. Chamada. Onde que eu tava? Ah, Chapeuzinho Vermelho. Mas não é hora de conversa, gente. É hora de história. Não chame a atenção da criança. A história, ela precisa ser atrativa, mesmo que na leitura, de forma que a criança volte a atenção dela para você. Ela tá conversando, ela tá fazendo uma outra coisa, mas a história tá tão atrativa, tá chamando tanto ela, que ela volta a atenção para a história, que ela volta a atenção para você, certo? E como que a gente pode fazer isso? Voltar essa atenção dessa criança, retomar essa criança para a história. Brincar com a voz, com a entonação, brincar com a expressão. Ah, pareceu lobo. Oh, ela foi levar o doce para a vovó que estava doente. Então, mexe com a expressão, mexe com a entonação. Na contação de história, a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente vai se posicionar. Se eu ficar toda hora me mexendo, a criança vai ficar atordoada. Ela precisa ter um foco para onde olhar. Então, eu preciso escolher uma maneira para me posicionar. Se eu coloquei as crianças sentadas na minha frente, eu tenho que ter a visão delas tem que estar em mim, mas eu preciso ter uma visão, do todo, para não privilegiar quem está na direita e para não privilegiar quem está na esquerda. Certo? Então, a gente, cuidado com isso, não mexer muito o corpo, né? Escolher um lugar para ficar. Se você for fantasiar, tomar cuidado com essa fantasia. Certifique que essa fantasia, ela serve em você, né? Se a camiseta não vai ficar subindo e aparecendo na sua barriga, se a calça não vai ficar caindo, se a calça não tá muito apertada, se o sapato não vai te machucar, se a alça do sutiã não vai ficar caindo toda hora, né? Porque o que é a contação de história? Qual é o meu papel na contação de história? É ser portadora da história. Eu tô levando a história. É igual, vamos pensar aqui no famoso, né? Tá famosinho, o álcool em gel. O álcool em gel, qual é o meu interesse nele? O conteúdo que tá dentro da embalagem é o álcool em si. O conteúdo, a embalagem, ele apenas leva o conteúdo que é importante. A mesma coisa, nosso centro de interesse é a história. Eu apenas estou servindo de suporte a ela. Eu sou o suporte da história. Eu sou o porta-voz dessa história. Então, a minha história eu preciso ter a minha atenção voltada para a história e não para mim. A história tem que chamar atenção, não eu. Certo? Quinto ponto. Terceiro ponto. Conheça previamente a história, né? Mesmo que você vai, não tem importância, eu vou ler, eu não vou contar. Conheça, né? Para você não ser surpreendida com o vocabulário, para você ter esse domínio de vocabulário, para você certificar que aquele conteúdo é realmente específico para a faixa etária que você vai atender. Então, assim, certifique-se que isso vai ser entregue, né, positivamente para sua criança. Então, você precisa conhecer antes para você ter o domínio desse vocabulário, para você saber que se isso é realmente adequado para sua faixa etária, para aquilo que você está trabalhando. E, por exemplo, para você não se surpreender. Porque imagina você tá lá contando histórias, crianças envolvidas, você tá toda desenvolta na história, mesmo que lendo, né, no livro, e aparece uma palavra inescrupuloso.
Você olha aquilo, inescrupuloso. As crianças te olham, você vai ter 20 pares de olhinho te olhando assim, o que significa inescrupuloso. Aí a criança não sabe o que é inescrupuloso, você tá contando história, não vai parar pra dar o significado da palavra. Quando vê a criança já perdeu o interesse, porque ela não sabe o que aquela palavra, o que significa aquela palavra para associar a ação que estava descrita no texto, estava descrita na leitura. Então, de repente, lá os três porquinhos estavam fazendo uma coisa e vira uma coisa inescrupulosa. A criança nem sabe o que ele viu, nem sabe qual é a reação do porquinho. Por quê? Porque ela não sabe o que é inescrupuloso. Então, ela não sabe se o porquinho ficou triste, feliz, surpreso. Por quê? Porque ela não sabe o significado da palavra. E aí ela perde o interesse. Então, aí você teve, às vezes, até o meio da história toda envolvida e perde o envolvimento da história por causa de uma palavra que você não analisou previamente, que existia ali, que você podia, né, ter trocado na hora de contar a história, fazendo a transição não literal dela. Quarto ponto, escolha recursos e estratégias diferenciadas, diversificadas. Né? Conte história utilizando palitoche, fantoche, dedoche, avental, sequenciação lógica, diversifica, usa fantasia, usa máscara, invente. Né? Quanto mais você explorar o recurso, melhor vai ser a atratividade dessa história, mais você vai chamar a atenção da sua criança para você. Né? Quanto mais você fizer, mais sua criança vai, né, se envolver nessa história. Né? A criança gosta do diferente, a criança gosta do lúdico, a criança gosta daquilo que é divertido. Então, quanto mais você fizer para ela, mais resposta positiva você vai ter. Se você ficar contando história todo dia no livro, todo dia com palitoche, todo dia no avental, aquilo vai perder a graça, mesmo que a história seja interessante, mesmo que a história seja diferenciada, o recurso não é. Então a criança vai ter aquele esgotamento, ela perde a graça. Aquilo que não é inovador não chama mais atenção, né? Porque ela tá tão acostumada com aquilo que para ela tornou-se banal. E aí a contação de história perde toda a sua magia e que não faz sentido, né? Se a história perde a magia, ela não produz mais sentido. E o quinto ponto, tenha sempre um objetivo. Eu sempre falo assim, não deixar a história morrer nela mesma. Não deixar que a história tenha um fim nela mesma. Sabe? A história ela sempre pode ser ponto de partida, ou pode ser uma ferramenta de apoio, ou pode ser o centro de alguma discussão. Sabe? Não deixe que a história perca, né? Tem o seu fim nela mesma. Que a história precisa ter um envolvimento, ter um engajamento com a criança. Então, assim, escolha sempre histórias que condiz com o seu planejamento, que você possa abrir uma discussão bacana, ela possa ser suporte para uma atividade que você queira dar. Ou agora nessa época de, né, quarentena em casa, se você vai contar uma história para sua criança, leve sempre uma reflexão, conte uma história que, embora a criança goste, que a criança vá gostar, que você chame atenção, que tenha magia, que tenha todo encantamento, mas que você possa abrir um leque de discussão com a sua criança, levar a sua criança a uma mudança de comportamento, levar a sua criança a pensar alguma coisa. Então, assim, tenha sempre um objetivo, uma finalidade específica. Use essa história como suporte para outras coisas, né? Então, eu acho que é isso, gente. Eu sintetizei um pouquinho daquilo que eu acredito, daquilo que eu sei, e eu espero que eu tenha ajudado vocês.